Direto da redação. Você lembra do Gleidson Acácio, da Operação Criptos, que foi realizada em Cabo Frio, na região dos Lagos? Vamos aqui uma informação importante para você que é investidor da GAS Criptomoedas. Os criptoativos apreendidos no âmbito da Operação Criptos, eles serão liquidados pela Câmara Criminal do Ministério Público Federal. É um órgão vinculado à Procuradoria-Geral da República e essa quantia ela ficará depositada em conta judicial. A Operação Criptos ela desarticulou uma organização criminosa denunciada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. O total apreendido está avaliado em cerca de 150 milhões de reais. Mas vamos aqui entender na reportagem de Tatiana Alves. A Câmara Criminal do Ministério Público Federal, órgão vinculado à Procuradoria-Geral da República, fará a liquidação imediata dos criptoativos apreendidos durante a Operação Criptos, que desarticulou uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais. O total apreendido, avaliado em cerca de 150 milhões de reais, vai ser depositado em uma conta judicial para destinação futura, a ser definida pela Justiça. A Câmara Criminal decidiu ainda criar um grupo de trabalho para auxiliar os procuradores em casos envolvendo moedas digitais. Deflagrada em 25 de agosto, a Operação Criptos é resultado de investigação conjunta promovida pelo MPF no Rio de Janeiro, Polícia Federal e Receita Federal. De acordo com a apuração, a empresa Gás Consultoria e Tecnologia, com sede em Cabo Frio, na região dos Lagos, operava um sistema de pirâmides financeiras envolvendo o mercado de moedas digitais. A empresa prometia aos clientes um retorno mensal de 10% sobre o valor investido em criptomoedas, mas sequer tinha registro junto aos órgãos regulatórios para fazer as transações prometidas. Os criptoativos apreendidos na operação foram transferidos temporariamente para uma conta aberta pelo Ministério Público Federal numa corretora brasileira de bitcoins e criptomoedas. Isso porque as moedas digitais armazenadas em corretoras de valores ou carteiras frias poderiam ser movimentadas pela organização criminosa, já que as transações são feitas sem intermediários por meio de chaves privadas que podem ser recuperadas à distância. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Eu só preciso entender uma coisa: como é que você vai manter criptomoeda depositada em banco? Mas agora na reportagem aqui da Tatiana Alves, eu pude entender melhor. Está dizendo o seguinte, que tem uma corretora que é especializada em bitcoins e que vai fazer essa operação, vai custodiar isso. Mas a outra coisa também que eu gostaria de saber, que eu gostaria de entender, porque o Gladson disse que ele investia em criptomoeda. Ele, o Gladson Acácio dos Santos, que é o dono, é o CEO da GAS. Esse aí que você confere a imagem dele agora aqui no portal, aqui nas plataformas digitais do Portal Viu e na Demais TV. Mas se ele era o investidor, ele que tem a criptografia. E como é que você vai quebrar a criptografia dele? Então é mentira dele também. Ele usava uma corretora também para investir em Bitcoin. E o que a Justiça concluiu até aqui, a polícia concluiu até aqui nos inquéritos, a Receita Federal também, é que o dinheiro, na verdade, desses investidores, eles não eram investidos em Bitcoins. Isso é uma falácia, é uma conversa fiada do Gleidson. É contação de história. Ele tem dinheiro guardado dele em Bitcoins. Ele investiu, o Gleidson, pessoa física, investiu em Bitcoins. Agora, o dinheiro que ele estava captando era uma pirâmide financeira. Ali ele estava montando pirâmide. E a partir dessa pirâmide, então, ele estava captando dinheiro e investindo para ele nos bitcoins. Em bitcoins. Não só em bitcoins, como em outros criptoativos, em outras criptomoedas. A gente cita aqui o Bitcoin porque é a mais conhecida de todas elas. Mas tem Ethereum, tem várias criptomoedas. E ainda relacionado a esse caso aqui, até
recentemente, ele dizia que ele não estava atrasando pagamentos de investidores. Mas agora já há relatos de clientes da Gás Consultoria, que na verdade, isso daqui é a simplificação, é a síntese do nome do Gladson, né? É Gladson Acácio dos Santos, então Gás. É o Gladson Acácio Santos, é GAS. Ele simplificou isso. E ele está preso sob a acusação de comandar esse esquema de pirâmide financeira. Então as pessoas que estavam investindo, elas começaram agora a usar as redes sociais, grupos privados de WhatsApp, para relatar atrasos em pagamentos que deveriam ter sido feitos na última quarta-feira. Não receberam. E essas pessoas e alguns jornais, alguns veículos de comunicação, eles procuraram a Gás Consultoria, porque até então a promessa era de 10% ao mês de juros para os investidores. E eles começaram a denunciar o seguinte, que o dinheiro não está chegando. E a Gás, o que ela respondeu quando ela foi questionada sobre esse atraso? Em comunicado, o setor jurídico da empresa informou que até o momento o departamento administrativo e financeiro, que estaria encarregado desses pagamentos, não relatou nenhum problema ou demora no repasse de valores. Por isso, ela prossegue aqui as informações. Eu vou até abrir aspas, tá? Porque isso aqui está nas informações da empresa. As informações que estão sendo veiculadas através de aplicativos de mensagem nas redes sociais não podem ser confirmadas. Isso aqui fala textualmente a empresa, fechando aspas aqui. Que ela não confirma o que está sendo dito nesses relatos. E a empresa alega que foram solicitados esclarecimentos junto ao setor responsável e que assim que os fatos forem esclarecidos, irá repassar novas informações aos clientes. Mas assim mesmo, sem confirmar esses atrasos, sem confirmar oficialmente, a nota da empresa, ela associa esse problema ao seguinte, ao bloqueio de mais de 38 bilhões. Mais de 38 bilhões em contas associadas ao Gladson. Esse bloqueio foi determinado pela Justiça. Como é que alguém consegue amealhar 38 bilhões? Você sabe quanto é o orçamento numa cidade como Macaé? 2 bilhões e 300 vai chegar esse ano. Anual. Você sabe quanto é o orçamento numa cidade como Rio das Ostras? Vai talvez passar um pouquinho de 700 milhões este ano. Você sabe quanto é o orçamento da cidade de Campos? Eu acho que vai chegar também a 2,200 bilhões esse ano. Aí você sabe quanto o Gladson Acácio dos Santos, da Gás, ele foi bloqueado, quanto ele teve bloqueado pela Justiça? 38 bilhões. Olha quantas vezes isso representa o orçamento de Rio das Ostras, de Campos e de Macaé. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Essa quantia, segundo a Gás Consultoria, ela seria utilizada exclusivamente para liquidar os rendimentos dos seus clientes na data de 15 de setembro de 2021, que foi, na verdade, na quarta-feira. E o texto também argumenta que, desde a prisão do ex-garçom, que ficou conhecido como faraó dos bitcoins, as empresas responsáveis pela distribuição dos pagamentos aos clientes, elas estariam sofrendo perseguição e tendo as contas bloqueadas. A Gás explica que se trata de decisão judicial de bloqueio de todos os recursos do CNPJ, o que deixa a empresa com tal recurso perdido. Por fim, a nota conclui que, mesmo com toda a dificuldade e dezenas de bloqueios, o grupo tem honrado com seus pagamentos em dia até o momento. E além dos valores retidos por ordem da Justiça, clientes que se sentiram lesados pela Gás e moveram processo também vêm conseguindo bloqueios judiciais em contas da empresa. 38 bilhões bloqueados, isso é muito dinheiro. Você imagina você bloquear o dinheiro hoje, você bloquear 38 bilhões de uma instituição financeira como o Bradesco. Você causa um baque, não causa? Você provoca a quebradeira da banca, a quebradeira do banco. Desbanca tudo. Então como é que, ainda que se tentasse pagar em dia uma carteira de cliente com 38
38 bilhões bloqueados, haveria uma certa dificuldade. A mulher do Gladson, uma venezuelana que está nos Estados Unidos, está em Miami, na véspera da viagem para Miami, ela teria sacado, segundo a polícia, foi 1,5 bilhão, tá? Nos Estados Unidos. Dificilmente vai ser deportada, ainda que esteja sendo procurada pela Interpol, ainda que se peça deportação. Primeiro que ela é cidadã venezuelana. Então você não vai conseguir chegar e trazer para cá uma cidadã venezuelana que está nos Estados Unidos. E pelo que consta, ela teria hoje cidadania também norte-americana. Se isso for verdade, é um complicador a mais. Não vai conseguir deportar. Muita gente vai perder dinheiro, porque tinha muita gente lavando dinheiro nesse sistema, nesse tipo de aplicação, nessa pirâmide financeira, e não tem nem como reclamar o dinheiro, porque não tem como comprovar a origem do dinheiro. Como é que vai pedir o dinheiro de volta? Perdeu o Playboy. Aí está a mulher do Gladson, é a venezuelana. Ela está nesse momento em Miami. Ela não está mais no Brasil. Ela dificilmente será deportada para o Brasil, creio eu. O Brasil terá dificuldade de deportá-la para cá. E assim agora segue a humanidade. Muita gente conseguindo recuperar o dinheiro. Quem consegue comprovar a origem do dinheiro está entrando na justiça, está conseguindo. Foi assim com o advogado de Itaburaí. Tem uma reportagem aqui no Portal Viu, ele fala isso. Que ele entrou, ele conseguiu o bloqueio. Tem outras 2 pessoas também, tem mais 13 ações tramitando na Justiça do Rio pedindo o bloqueio do dinheiro da Gás Consultoria, que investiu na Gás Consultoria, para preservar o investimento e apanhar de volta o dinheiro. A tendência é que isso se acentue à medida em que a empresa não honrar com os seus pagamentos. Então, outras ações elas deverão surgir no curso dessa batalha. E o Tribunal de Justiça, essa semana, negou também um pedido de habeas corpus aos advogados do Gladson. Eles tentaram obter a liberdade do Gladson em primeira instância, o juiz negou. Eles recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio. O Tribunal Regional negou. Eles foram ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça também negou. Também negou o pedido de liminar. E o Gladson, ele continua, o Gleison Acácio dos Santos, ele continua preso. Agora, o que se imagina, o que se imagina não, o que se fala, e tem fundo de verdade, é que 250 mil pessoas em todo o Brasil estavam investindo na GAS, na Gás Consultoria. Ele conseguiu atrair uma carteira de investimento de 250 mil pessoas. E se você ouvir o Gladson falando, você vai ver que ele não tem grande cultura. Que ele dá cada pontapé no português, ele dá cada supapo na língua portuguesa, que ele ia assustar. Tem um vídeo dele aí? Vamos soltar um pouquinho o vídeo dele. Empresa, suposta pirâmide financeira, em Cabo Frio, que promete, inclusive, lucros fixos ao dia, de 1 a 5% ao dia. Como eu falei no começo dessa gravação, tem dia que a equipe de trade tem que cruzar os braços porque, como diz o ditado, a maré não está para peixe, porque não tem como entrar no mercado, não tem como operar. E às vezes não é um dia, às vezes são semanas, 2 semanas. Mas, Gladson, como honra contratual se a equipe de trade não opera 2 semanas? Fica 2 semanas sem operar, e quando opera 1 semana ou opera 10 dias, se tem um retorno na volatilidade do mercado de criptoativo surreal. E as pessoas que não conhecem esse mercado, eu respeito o mercado acionário, eu respeito muito as pessoas que investem em bolsa, eu fico, inclusive, elogiando as pessoas que ficam chamando, vem para a bolsa, incentiva as pessoas a vir para a bolsa, mas nem todo mundo vai ser trader. Ser trader, segundo a própria pesquisa da B3, é uma das profissões mais difíceis. 90 e poucos % dos traders não conseguem obter lucro, porque é uma profissão difícil. Isso eu estou falando no mercado tradicional. E no mercado de cripto também, não é diferente. Mas eu admiro as pessoas incentivando, vem para a bolsa. Mas nem todo mundo vai ser o Roberto Carlos, nem todo mundo vai ser o Pelé.
Vai ter pessoas que elas vão ter muito prejuízo, muita perda, até aprender a operar. Porque não é uma profissão fácil, é uma profissão muito difícil. Eu gostaria também de deixar claro aqui, nesse direito de resposta, que a GAS fez o comunicado ano passado, em 2020, que em 2024, as pessoas que terceirizarem o serviço da GS, a GS não vai buscar o objetivo mais do valor atual que nós estamos buscando, de 10%, e sim de 5%. Por quê? Porque na medida que está tendo a adoção no mercado de criptoativo, a volatilidade diminui. Assim aconteceu com o ouro, assim vai acontecer com o próprio Bitcoin. O tratado que nós tivemos em 1971, que tirou o lastro do ouro, hoje os bancos centrais imprimem à torta direita papelzinho pintado, papelzinho colorido, que não tem mais o lastro no ouro. Matematicamente falando e comprovado, o Bitcoin só vai existir 21 milhões de unidades. Você proteger o seu patrimônio, você proteger a sua poupança. Só para um adendo aqui. O que o Gleidson fala quando ele fala 1971, que o papelzinho pintado não é mais lastreado em ouro? O que acontece? Ele está se referindo ao Tratado de Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods estabelecia que a moeda, o dólar, por exemplo, ele equivalia a 1 grama de ouro. $1, 1 grama de ouro. Ele era lastreado pelo ouro. Só que em 1971, esse tratado de Bretton Woods, ele foi quebrado. O dólar, ele deixou de ser lastreado pelo ouro. Ele deixou isso. Então o dólar passou a ser o dólar. A partir dali, o dólar, ele se torna uma moeda de garantia internacional. Ele se transforma numa moeda internacional, na moeda mais valorizada do mundo. Ali se começa isso. Então ele não explica, ele está falando análise com bagagem. Ele está falando como se todas as moedas mundiais, elas fossem lastreadas, elas tivessem o lastro no ouro. Mas o que em 1971, o dólar, até 1971, o dólar equivalia a 1 grama de ouro. Então, ele chuta alho, fala alho com bugalho, sem saber bem o que ele está falando. Mas solta aí, continua falando, por favor. Solta o vídeo. É a questão de você pesquisar e analisar. Vale a pena ou não vale a pena? Isso não sou eu que vou decidir, e sim você. Será que vale a pena eu deixar X na poupança? Ou eu pegar esse X da poupança, comprar ele em Bitcoin e guardar na LED e vender daqui a 4, 5 anos para fazer algo para minha família ou para empreender em outro segmento? Eu não posso responder isso por você. Isso nós fazemos em consultoria privada para os nossos clientes. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar nesse direito de resposta, que fique também bem claro, com respeito ao João Gabriel. Eu tenho bom gosto, é um cantor fantástico, sertanejo, conheci ele no meu aniversário. Foi uma experiência assim maravilhosa, tinha inclusive outros artistas também no meu aniversário. A minha privacidade foi invadida. Eu não tenho Instagram, Facebook, Twitter. Odeio ostentação. Não gosto de ostentação. Não gosto de aparecer. Tem pessoa que se sente bem quando ela almoça e tira foto, quer postar. Estou comendo um peixe. Esse peixe se chama dourado. Tem outras que gostam de... Eu estou em Paris, eu vou tirar uma foto da torre. Eu não tenho isso. Eu não preciso disso. Eu vivo em paz, sem mostrar aonde eu estou, o que eu estou comendo. Eu não preciso disso. E com respeito, que fique bem claro, de garçom a milionário, eu gostaria também de falar com as autoridades, principalmente a Receita Federal, que sabe quais são os patrimônios que eu tenho e se é compatível com o faturamento que nós temos obtido nesses últimos 5 anos. Você vai fazer, a Receita faz de todos, retroativo dos últimos 5 anos. Tudo. A questão toda é que o Gleidson, a gente botou esses trechos aí, ele não entra no cerne da questão. Ele dá volta,
Assim, é igual aquele pastor neopentecostal, fica dando volta, falando em milagre, mas não vai onde tem que chegar. E a descrição, quem vive desse tipo de negócio, quem vive de pirâmide financeira, quem vive nessas operações à margem da lei, geralmente elas têm que ser pessoas discretas, né? Não pode ser pessoas ostentando. Quando ele fala que ele tem bom gosto, ele levou um cantor sertanejo para uma festa de aniversário dele. Ele contratou um cantor para tocar na festa de aniversário. Não gosta de ostentação, hein? E contratou um cantor sertanejo para tocar na festa de aniversário dele, para os amigos. Não gosta de ostentação, não. Bom gosto não tem. Gosto muito de sertanejo, bom gosto não tem. Me desculpe aqui quem gosta. Mas o que ele não está explicando ali? O que ele não está explicando? A questão é que ele não estava apanhando dinheiro das pessoas, segundo a Receita Federal e segundo a polícia, para aplicar em Bitcoin, não. Ele estava montando pirâmide financeira. Como é que se funciona a pirâmide financeira? Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou captar o dinheiro de Robson Campos. Eu vou pagar ele 10% de juros. Aí eu vou chamar depois o Júlio para entrar também no sistema. Vou captar o dinheiro do Júlio, pagando 10% de juros. Mentira! Júlio entrou, ele vai garantir a rentabilidade de Robson Campos. Aí eu vou chamar depois a terceira pessoa, vou chamar a Ana Maria Moreira, para investir também, pagando 10%. Ana Maria Moreira, ela entra pagando a rentabilidade do Júlio. Então o Júlio está pagando a rentabilidade do Robson Campos. Eu já captei a Ana Maria Moreira para pagar a rentabilidade do Júlio. Daqui a pouco eu vou chamar o Lauro Fabre de Varriçai, para ele entrar pagando também 10%. Aí ele já vai pagar a rentabilidade da Ana Maria Moreira. E assim vai se formando a pirâmide. Agora, um dia isso explode. Eu estou explicando assim da forma mais simplificada para que as pessoas entendam. Então, 250 mil pessoas, elas estavam nessa pirâmide, nesse sistema. E ali você tem pessoas que investiram quantias pequenas de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, mas tem gente que investiu 100 mil, 240 mil reais. Você tem o advogado aqui de Itaboraí que conseguiu bloquear recursos, que segundo ele investiu primeiro 60 mil reais e ele estava lá agora com 240 mil. Ele conseguiu bloquear 240 mil na justiça. E tem gente que tem 350 mil, tem político que tem 600 mil, 800 mil reais. Político da região. Eu tenho nomes. Eu estou aqui com o pendrive. O pendrive está aqui. Eu tenho os nomes aqui. Está no meu pendrive. Agora é meu. Resultado. Vai reivindicar esse dinheiro de volta como? Vai pegar como? Tem comerciantes. As pessoas saíram do sistema bancário, deixaram de aplicar no sistema bancário para aplicar com o Gleidson. Não que eu seja defensor do sistema bancário, não, porque eu acho que é a roleta russa também. Eu não confio em banco também, não, tá? Eu não confio, não. Se você tiver nesse momento aqui 500 milhões depositado num banco, rendendo juro, se esse banco entrar em insolvência, se ele quebrar, o fundo garantidor do governo só lhe devolve 250 mil reais. O restante você vai brigar. E olha lá se vai receber. Mas a garantia de retorno de recebimento imediato só 250 mil reais. É o fundo garantidor. O Collor, quando você tinha todo mundo bem lembrado, todo mundo com dinheirinho na poupança, guardando dinheiro na poupança para comprar o carrinho do ano, para comprar a casinha. Fernando Collor entrou como presidente da República com a Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia, confiscou tudo. Confiscou o dinheiro de todo mundo. Eu falei isso com o Collor no Twitter. Deixa eu ver aqui, ó. Eu dei-lhe um cascudo, né, no Fernando Collor. Ele, de vingança, me mandou esse livro aqui, ó. Aqui, a República para a História, uma catarse, que é Fernando Collor de Mello. Me mandou esse livro aqui, para ler, para entender a história. Mas o fato é o seguinte, dinheiro, segurança e dinheiro, no banco você não está, e com o Gleidson muito menos. Com o Gleidson também, avaliação muito menos. Qual é a garantia que você tem? Qual é o lastro? Você assinou um contrato com a GAS? O dinheiro que está em conta agora, quem entrou, vai conseguir bloquear. Algumas pessoas que têm lastro conseguirão recuperar esse dinheiro. Outras, infelizmente, não. E daqui a pouco a justiça não vai encontrar mais dinheiro para bloquear, não. Porque segundo o próprio Gleidson fala nesse vídeo aqui que nós exibimos, no vídeo completo,
Esse dinheiro está em nome de várias pessoas, em nome de vários CNPJs e alguns CNPJs, algumas empresas registradas fora do país. Não vai ser uma tarefa tão fácil, isso não será uma tarefa tão simples. A demonização da pirâmide financeira do faraó da região dos lagos, do faraó dos bitcoins, ela não é um sinônimo de inocência para as instituições bancárias, porque são tão perversas quanto ele. A única diferença é que tem um registro no Banco Central, é que são legalizadas. Ponto. Essa é a diferença.